Capítulo 2. O colecionador de lágrimas Augusto Cury. O terror em sala de aula. O professor ansioso sentiu que não deveria dirigir seu carro naquela manhã. Pegou o metrô e se misturou com a massa, algo que sempre apreciou, mas não naquele momento. Tentava evitar seus pensamentos acusadores, mas simplesmente não controlava sua mente. A universidade nunca esteve tão longe, sentiu. Mas precisava se tranquilizar, afinal de contas daria uma importante aula para uma das classes exigentes de estudantes de direito sobre o ambiente sociopolítico da Europa que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Ao atravessar a avenida a 3 quadras da universidade, subitamente apareceu um carro desgovernado que vinha em sua direção. O motorista zigue-zagueava como se estivesse alcoolizado ou não soubesse dirigir. Os olhos dele pareciam fixos no professor, que, no impulso, o instinto, deu um salto e rolou no chão, escapando da colisão. O motorista bateu fortemente seu veículo no carro estacionado a 2 metros dele e desmaiou. O susto intenso que foi furtou sua atenção, aliviando a emoção da sobrecarga dos inquietantes pensamentos. Os passantes rapidamente tentaram socorrer a vítima. Como o homem estava inconsciente, aguardara ajuda. Não tardou para as sirenes da polícia e da ambulância golpearem o ar com sons ensurdecedores. O professor não sofreu lesões maiores, apenas uma pequena escoriação do lado direito do rosto. O mesmo lado em que seu olho estava roxo pela automutilação produzida por seu pesadelo. Também sujou o lado esquerdo da sua camisa, na altura do umbigo, mas, despreocupado com a estética, não retornou para casa. Daria sua aula daquele jeito. Antes de partir para a universidade, aproximasse também do carro da vítima e perguntou sobre o seu estado. Os socorristas queriam se livrar das perguntas dos curiosos, mas informados de que o professor quase fora atropelado por ela, respondeu-lhe apenas que talvez tivesse sofrido um traumatismo craniano e precisaria fazer exames urgentes. Era um homem de cerca de 40 anos, rosto comprido, aparência nórdica. Ao ser colocado na maca, Júlio Verne fitou e o levou a outro choque. Viu que o motorista portava um anel estranho na mão direita. Tentou se aproximar para vê-lo melhor. E eis que percebeu que parecia um anel de honra da SS, a violenta polícia do partido nazista, uma premiação oferecida a poucos membros desta agremiação dirigido por Himmler. Queria se aproximar e tocar no anel, mas não foi possível. Os paramédicos o afastaram. O motorista entrava inconsciente na ambulância, enquanto o professor, com as mãos na cabeça, pensou alto. Não é possível. O anel de honra da SS? Devo estar confuso pelo pesadelo que tive. E depois desse episódio, caminhou até a universidade. Enquanto percorria os corredores da imensa instituição, sentiu o ar invadir com dificuldade seus pulmões. Os colegas, professores, o cumprimentavam e, ao mesmo tempo, ficavam perturbados com sua horrível aparência. Faces com leves ademas e escoriações órbitas ocular direita arroxeada, camisa esgarçada, passos apressados, emoção tensa. Não tinha o mesmo sorriso nem a mesma disposição para um breve diálogo. Entrou na sala de aula, esperou os alunos entrarem a conta-gotas. Era tangível sua inquietação e sua aparência imprópria, mas a maioria de seus distraídos alunos não as percebeu. Passou silenciosamente seus olhos pela classe e ficou decepcionado. Não havia nada de errado com a turma. Esse era o problema. Conversas paralelas, jogos nos celulares, mensagens nas redes sociais, comportamentos de sempre. Só não havia o prazer de aprender, pelo menos história. Era possível ouvir uma indiscreta conversa que dizia: história? Que droga! Queremos ouvir processo criminal civil. Como era frequente, precisava exercer pressão para conquistar a atenção, algo que naquele momento passou a causar-lhe náuseas. Usaria a multimídia para dar mais uma aula didática e com riqueza de detalhe. Mas para quê? E para quem? Indagou angustiado. O que estou fazendo aqui? Questionou no recôndito de sua mente. O seu papel como educador, como há muito tempo não fazia. Insatisfeito, meneou a cabeça, deixando o computador de lado
e abandonou a didática rigorosa e as palavras doçadas. Mudou o assunto, aventurou-se em falar aquilo que borbulhava em seu psíquico. Não houve geração que não produzisse insanidade, não houve povo que não formasse mentes estúpidas, mas nos dias de Adolf Hitler, nossa espécie foi às raias da loucura. Terminada a guerra, instalou-se o Tribunal de Nuremberg. Testemunhas oculares denunciaram os sofrimentos perpetrados nos campos de extermínio. Gemidos inexprimíveis de crianças e adultos fizeram parte do cardápio dos julgamentos. O que vocês pensam sobre isso, caros estudantes de direito? Poucos queriam pensar no assunto, enquanto Julio Verne tentava viajar pelas atrocidades da Segunda Guerra. A maioria dos universitários continuavam a viajar em outros mundos, conversavam sobre esportes, músicas, moda, usavam seus celulares e outras distrações. Indignados com a indiferença deles, o professor elevou mais ainda o tom de voz. 8.861.800. Esse foi o número provável de judeus sob o controle direto ou indireto dos nazistas nos países europeus, e calcula-se que eles exterminaram mais de 2/3 deles, ou 5.933.900. Os números são a tal ponto gritante que, se assassinasse um judeu por minuto, a máquina de destruição humana montada pelos nazistas demoraria 10 anos trabalhando 24 horas por dia. Alguns alunos, antes desconcentrados, ficaram impactados com esses dados, mas a maioria ainda permanecia indiferente. A dor dos outros não os perturbava. O professor esfregou suas mãos no rosto, profundamente indignado. Perguntou como se estivesse falando pelos ares. Que espécie é essa que elimina seus iguais como se fossem sub-humanos ou monstros? A meta de Adolf Hitler era o genocídio, varrer a raça judia, das crianças aos adultos, da Europa e, se possível, da face da terra. Para Hitler e seus discípulos, não apenas os judeus, mas também os eslavos, ciganos, homossexuais, não eram seres humanos complexos e completos. Enquanto falava, esforçou-se para não envolver seus sentimentos, mas não teve êxito, recordando as cenas de seu pesadelo. 100.000 células do seu sistema lacrimal contraíram-se e expulsaram lágrimas que se serpentearam os vincos do rosto, denunciando a angústia representada nos secretos terrenos da sua emoção. Tentou disfarçar seus sentimentos, baixou suavemente a cabeça e esfregou delicadamente os dedos da mão direita sobre os 2 olhos e a face. Interrompeu o curso das lágrimas, mas não o movimento da sua emoção. Alguns se sensibilizaram, mas vários espectadores continuavam distraídos, nem sequer percebendo a comoção do mestre. Na era digital, a juventude perdia a capacidade de perceber o intangível. A história não mais aguçava o paladar do psiquismo, nem arrebatava o inimaginário. E estudantes de direito, medicina, engenharia, psicologia, computação, raras eram as exceções. Sentiu-se preso nas tramas da inutilidade como professor e nas garras do conformismo da classe. Sua ansiedade foi às alturas. No rompante, falou destemidamente para os desconcentrados. A sociedade de consumo entorpeceu sua sensibilidade? Vocês têm olhos, mas enxergam o essencial? Marcos e Jefferson, 2 alunos de posições políticas extremistas, conversaram um com o outro, um tom baixo, mas audível. Quem é esse cara para nos acusar desta maneira? Falou Marcos para Jefferson. Esse professor é pago para nos ensinar e não para dar sermões, completou alto Jefferson. O professor ouviu e pela primeira vez questionou o papel da história, pelo menos a que ensinava, em prevenir a ascensão da psicopatas ao poder. O conhecimento para mentes desfocadas tornaram-se sementes estéril. Respirou profundamente e bateu fortemente na mesa. Estou falando de um dos maiores dramas da humanidade, e vocês parecem indiferentes a ele? O professor comentou que os campos de concentração eram campos de confinamento, cercados por arame ou outras barreiras e vigiados dia e noite. Um dos primeiros campos foram construídos na África do Sul pela Inglaterra, na Guerra dos Boeres, entre 1899 a 1902. Infelizmente, no fim da guerra, 26.000 mulheres e crianças morreram muitas de infecção. Os campos de concentração se espalharam por todo o mundo. Nos Estados Unidos, depois do ataque a Pearl Harbor, foram confinadas 120.000 pessoas, em sua maioria japonesa com cidadania americana. Um erro clássico.
a terra no Brasil, depois da declaração de guerra aos países do eixo, em 1942 o governo criou 12 campos de concentração para confinar alemães, italianos e japoneses. Nada se compara aos campos de concentração nazistas. Não eram campos de vigilância, mas de extermínio brutal e escravidão descomunal. Em 17 de março de 1942, o campo de Belzec desenvolveu uma capacidade de assassinar 15 mil pessoas por dia. Em abril foi a vez de Sobibor, próximo da fronteira da Ucrânia, 20 mil por dia. Em Treblinka, 25 mil por dia. A grande maioria nem sequer ouvira falar desses campos. Eles não sabiam do resultado, não imaginava que a Treblinka foram mortas 700 mil pessoas. Em Belzec, 600 mil. Em Sobibor, 250 mil. Em Majdanek, 200 mil. Em Kumhof, mais de 152 mil. Isso não os perturba, senhoras e senhores. Mais da metade dos alunos ficaram impressionados com esses dados, mas alguns ainda bisbilhotavam no fundo da classe e faziam chacota sobre o professor descontrolado. O que vocês sabem sobre Auschwitz? Alguns futuros juristas tentaram ser magistrados, promotores ou criminalistas, mas poucos se interessariam em estudar a maior máquina de violação dos direitos humanos de todos os tempos. Conheciam dados superficiais. Foi um campo de concentração em que milhares de homens morreram numa câmara de gás, afirmou Débora, uma de suas alunas que vivia distraída com as redes sociais, mas que agora despertara. Os alunos não sabiam que o gás usado em Auschwitz não foi o gás dos motores, o gás carbônico, mas um pesticida poderoso, o Zyklon B, à base de cianeto, que desprendia um gás altamente tóxico que asfixiava os pulmões e produzia vômitos e diarreias. Desconheciam um trabalho escravo ou experiências pseudocientíficas realizadas sem autorização dos pacientes. Ok, Débora, mas quem foi deportado para este campo? Inumeráveis idosos, mulheres e crianças foram deportados e ali exterminados. Havia alunos, inclusive de universidades de outros países, que acreditavam que Auschwitz não existia, nunca que tinha penetrado em águas profundas da história. A ignorância fazia com que os gravíssimos erros cometidos pela sociedade moderna deixassem de ser pedagógicos para prevenir novas atrocidades no futuro. Calígula foi cruel, Stalin foi um sanguinário, Pol Pot foi um tirano, mas Hitler e o nazismo chegaram às raias do inimaginável. Durante seu julgamento, Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, comentou com uma ponta de orgulho que o campo era uma indústria de massacres sem falhas, desde a seleção dos que chegavam, à eliminação dos cadáveres e até o aproveitamento de seus pertences. O professor explicou que Auschwitz, anexado pelos alemães em 1939 e criado na primavera de 1940, a partir de um antigo quartel, era uma instituição estatal administrada pela SS. Em 14 de junho de 1940, as autoridades alemãs destinataram ao KL Auschwitz o primeiro transporte de 728 presos poloneses, a maioria político. Depois dos judeus, os poloneses representaram o maior número de vítimas. A partir de 1941, os nazistas deportaram cidadãos de outros países. Durante seu funcionamento, os alemães enviaram para este campo cerca de 1.100.000 judeus, quase 150 mil poloneses, 23 mil ciganos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticas e 25 mil pessoas de outras nacionalidades. Evelyn levou as mãos à boca, espantada, perguntou: "Meu Deus, que absurdo! Como os judeus foram parar na Polônia em tão grande número se não havia transporte coletivo suficiente?" Os judeus eram deportados em trens de gado, sob condições insuportáveis até para os animais. Não havia banheiros, camas, nem comida suficiente. A viagem era um martírio, revelou o professor. Mas de onde eles vinham? Eram todos da Alemanha? Questionou Débora, impressionada. Não. Os judeus foram deportados de muitas nações, indicando o desejo insano e programado de extermínio industrial. 438 mil da Hungria, 300 mil da Polônia, 69 mil da França, 60 mil da Holanda, 55 mil da Grécia, 46 mil da República Tcheca, Boêmia e Morávia, 27 mil da Eslováquia, 25 mil da Bélgica, 23 mil da Alemanha e Austrália, 10 mil da Iugoslávia, 7,5 milhões da Itália, milhões da Letônia, 690 da Noruega e 34 mil procedentes de outros campos. Resultado: mais de 1 milhão de judeus morreram nos 3 grandes campos de concentração de Auschwitz. Júlio Werner tinha todos esses dados na memória, mas seu pesadelo o levou a ficar profundamente sensibilizado com eles. Franziu a testa e mais uma vez esfregou as mãos sobre os olhos.
Mas que desculpas os nazistas davam para deportá-los? Era a força? Indagou Peter, despertado seu paladar para conhecer mais a história. Sim, era a força, mas para disfarçar máquinas de destruição em massa, vendiam ilusões. Usavam megafones e espalhavam boatos para a população desses países dizendo que os judeus deportados que iam para o leste seriam assentados, receberiam casa, trabalho, ouviriam orquestras e praticariam esportes. Estes, deixando tudo que possuíam, não sabiam que os fétidos trens era o começo do Holocausto. O diálogo estava interessante, mas não para todos os alunos. E o que acontecia quando chegava a Auschwitz? Comentou Lucy, uma aluna que raramente fazia algumas perguntas em classe. Imaginem a cena, não lhes era permitido nem mesmo sentar no chão. Chegavam extenuados, insones, famintos, deprimidos ao campo de concentração. Não se alimentavam, não tomavam água, nem sequer havia bancos para sentar-se. Não lhe era permitido nem sair da fila em que estavam, e se saísse poderia ser espancado ou fuzilados. Eram imediatamente separados por um médico da SS. Os aptos para o trabalho escravo eram poupados, os demais iam para as câmaras de gás. Incrível, mas como iam para as câmaras de gás? Eles não resistiam, indagou Lucas, um estudante aparentemente insensível, mas que agora estava comovido com essas informações. A fábrica de mentiras continuava. Eram enganados, diziam-lhes que iriam tomar banho, se desinfetar. Inocentes, eles entravam lentamente na câmara da morte. O professor ainda comentou que a partir de 1942, também mulheres começaram a ser deportadas para as Auschwitz, representavam provavelmente a metade das vítimas das câmaras de gás. Juntamente com elas, traziam suas crianças, fatigadas, carregavam suas malinhas, mas quando desciam dos trens, não viam as promessas. Algumas perguntavam pelos pássaros, campos verdes e riachos, mas só encontravam um ambiente tétrico do campo. Os nazistas deportaram em torno de 232 mil crianças e adolescentes apenas para Auschwitz, a maioria das quais de origem judaica. Os alunos ficaram pasmados com esses surpreendentes dados. Os números e a forma de o professor expressá-lo cativaram a atenção de boa parte deles, mas Marcos, Jefferson e mais uma meia dúzia de alunos ainda insistiam em continuar conversando no meio da classe. Nada de indignação, nada de inconformismo, era tempo sombrio, brilhantes na era digital, mas opacos no território psíquico. Perplexo com a insensibilidade deles, o professor bradou altissonante: filho do sistema cartesiano, sinta-se livre para sair. Filho do sistema cartesiano. Ele falou mal de nós ou nos elogiou? Perguntaram entre si os componentes deste grupo. Debochando, disseram: o mestre surtou. Depois não houve dúvida de que o professor, numa atitude incomum, estava com essa expressão criticando severamente os alunos. Egolatras. Poderão ser futuros juristas, mas com essa insensibilidade estarão aptos para conviver com leis, não com seres humanos. Estarão habilitados para defender ou acusar máquinas, mas não mentes complexas. Discernem som, mas não ideias, e muito menos sentimentos. Marcos, 23 anos, um dos líderes da turma, sentiu-se ofendido. Já tinha preconceito contra judeus e aproveitou para contrapor-se veemente ao professor. Mas, como futuro advogado, tomou cuidado. Você ultrapassou os limites. Para defender sua raça, você nos difamou. Age com preconceito como um insano. O professor deu alguns passos à frente, fitou seus olhos nele e desferiu estas palavras. Não é minha raça que foi mutilada, mas sua espécie. A nossa espécie. Você é incapaz de ver que foi a humanidade que se autodestruiu. Não percebe que o Homo sapiens falhou em usar o próprio pensamento para enxergar que no código genético não há judeus, muçulmanos, europeus, asiáticos, mas somente a família humana? Não enxerga que outros ditadores poderão surgir e devorar a mente de muitos? Em tempos brados é fácil repudiar políticos, psicopatas, mas em tempos de estresse socioeconômico, quem tem consciência criticar para contrapor-se a elas? Você tem? Marcos abalou-se, mas seu processo de reflexão distorcido e sua emoção saturada de ira bloquearam a sua capacidade de interpretar. Deram asas à sua repulsa. Não ficou indignado com os desvalidos da Segunda Guerra, mas profundamente indignado com a saia justa em que o professor lhe colocou. Você me injuriou?
tentando defendê-los. Jefferson, seu grande amigo, falou como advogado em alto e bom som. Sim, você invadiu nossas privacidades, professor. Feriu nossos direitos. Isso não vai ficar assim. O interessante é que ambos eram bons estudantes. Não tinham estereótipo de maus caracteres aplicados, mais frios, dedicados, mais inflexíveis. O mundo tinha que girar na órbita deles. Tinham posições radicais, não apenas contra judeus, mas também contra muçulmanos e imigrantes. Apoiado por seu amigo, Marcos ameaçou Júlio Verne. Vamos processá-lo. Processe-me, mas antes saiam da posição de vítima e sintam-se na posição de juízo para julgarem sua atitude perante a dor dos outros. Eles quase caíram das suas carteiras diante dessas palavras, mas não se dobraram. Abalados com as ideias do professor, Marcos e Jefferson, juntamente com o terceiro aluno, saíram irados da classe. Os demais alunos, que com eles conversavam, se aquietaram. O clima ficou pesado, mas Júlio Verne, mostrando uma ousadia que perdera havia muito, explicou para a classe o que era ser filho do sistema cartesiano. René Descartes, o filósofo francês, exaltou solenemente a matemática e a posicionou como fonte das ciências. O sistema cartesiano expandiu os horizontes da física, química, engenharia, computação, eis a consequência, e apontou para o seu computador, os celulares dos alunos, a iluminação do ambiente, o sistema de som e a estrutura do edifício. E depois de uma pausa, o professor acrescentou, entristecido: a tecnologia está pulsando ao nosso redor, mas o mesmo sistema lógico-matemático que nos fez eximínios construtores de produtos sequestrou nossa emoção, prostituiu nossa sensibilidade, asfixiou a maneira como encaramos e interpretamos o sofrimento humano. Os alunos nunca ouviram algo parecido. Alguns atônitos começaram enfim a entender a ideia central de Júlio Verne. Débora, inquieta, disparou o seu insider. Incrível, tudo se tornou números frios. Sim, Débora, a dor humana virou estatística. Peter, embasbacado, comentou: 100 morreram em ataques terroristas no mês passado. 1000 morreram de câncer esta semana. 2.000 se suicidaram nessa cidade no último ano. Milhões estão desempregados no país. Secos números que não nos impactam mais. Quais foram suas histórias? Que crises atravessaram? Em que perdas sofreram? Quais os nomes dos mutilados na Segunda Grande Guerra? Pela fome, por traumas, rajadas de bala? Que história eles possuíam? Que lágrimas choraram? Que medos abarcaram psíquicos deles enquanto se aproximavam do último fôlego da existência? Correto, Peter. Não vemos os outros pelos olhos dele, mas pelos olhos da matemática. Inspirado, prolongada e profundamente comentou: a matemática adulterou nossa capacidade de enxergar as angústias e a necessidade dos outros a partir da perspectiva deles. O professor fez um sinal de profundo contentamento com esses alunos. Não se ouvia um zunido na classe. Em seguida, o próprio Peter teve a coragem de confessar: penso que somos todos filhos do sistema cartesiano. Somos ávidos para julgar e lentos para acolher. Ainda hoje de manhã, vi minha mãe chorando, deprimida. E em vez de dialogar, fui insensível com quem mais amo e pensei: isso é frescura. Enquanto discutiam sobre o inferno emocional das vítimas, um amigo de Jefferson, Braid, que havia permanecido na sala e estava impaciente, com um cartesianismo arrogante, falou de dentro das raias da lógica. Mas essas informações não caem nas provas. Em que elas me ajudarão a ser um profissional melhor? O professor colocou as mãos na cabeça e disse: Braid, elas poderão ajudá-lo a se tornar um ser humano melhor. E completou inconformado: as provas medem nosso conhecimento, mas não nossa humanidade. Aferem dados arquivados em nosso córtex, mas não nosso altruísmo. Avaliam nossa capacidade de recitar informações, mas não de criar ideias. Se você ou qualquer um de seus colegas fossem capazes de derramar uma gota de lágrima por uma das vítimas da Segunda Guerra, todos os dados da minha prova eu lhe daria a nota máxima. 2 outros alunos amigos de Brand saíram enraivecidos da classe, mas Brand ficou. Enquanto acompanhava os passos desses alunos, o professor foi transportado para o terror noturno que tivera. Lembrou-se de que estivera ao lado de Albert Speer, como o mais tímido dos covardes. Ao recordar a cena,
deixou escapar novamente algumas lágrimas, mas dessa vez não tentou disfarçar suas emoções. Em seguida, contou sobre o pesadelo e seu realismo. Antes de falar que estava na farda de um oficial da SS, comentou sobre a formação dessa temível polícia. Ela foi fundada pelo próprio Hitler, como ele mesmo disse, convencido de que sempre há circunstâncias nas quais se fazem necessárias tropas de elite. Criei em 1922 as tropas Adolf Hitler. Eram compostas por homens prontos para uma revolução e que sabiam que um dia as coisas poderiam chegar a uma situação difícil. Mas a Alemanha não era um país democrático. Não havia os três poderes funcionados, o executivo, o legislativo e o judiciário. Não era suficiente o aparelho judiciário para protegê-los? Por que criou a SS e Dagobert Peter como advogado? Júlio Verne abordou que Hitler era paranoico, tinha ideias de perseguição, vivia sobressaltado pelo medo de uma conspiração, fenômeno típico dos tiranos. Todo predador teme ser predado. Queria, portanto, uma polícia fiel, pronta para agir, capaz de protegê-lo contra os falsos amigos, membros das forças armadas, inimigos políticos e conspiradores internacionais. Anos antes de ele ascender ao poder, a SS não deveria mais do que 10 homens, de 1931 a 1932, próximo de Hitler, se tornar chanceler. Seus membros aumentaram de 2.000 para 30.000, e a partir da sua ascensão ao poder, ela se tornou uma organização paramilitar de um gigantesco e uma crueldade sem precedentes, responsável inclusive por serviço de espionagens, execuções sumárias e pela indústria de extermínio em massa dos campos de concentração. Os membros da SS tinham um fanatismo quase religioso, embora pertencesse à política do partido nazista. Seus membros deveriam prestar lealdade incondicional, e não ao partido, mas o Führer, guia ou líder da Alemanha, como uma espécie de messias. Vendo seus alunos profundamente atentos, o professor aproveitou o momento para rasgar sua aula, desnudar sua emoção. Falou sobre sua covardia e seu alto flagelo. Em meu pesadelo, eu estava na pele não dos judeus, mas de um oficial da SS. Na classe, houve um burburinho. Durante os minutos em que estive presente naquele cenário horrendo, vi famílias inteiras tirarem as roupas passivamente, sem fazer nenhum pedido de clemência. E assim eram fuzilados e atirados nas valas. Fiquei paralisado em pânico. Foi então que presenciei uma família composta por um pai e uma mãe de cerca de 50 anos com 2 filhas jovens, um menino de 10, outro de 7 e um de apenas 1 ano. Alguns alunos começaram a marejar seus olhos ao ouvir o relato do professor. Tiraram nota máxima na prova da existência. O pai, não se importando com os fuzis dos soldados da SS, abraçou suas 2 filhas e ao mesmo tempo, em seguida beijou a testa da esposa, posteriormente fixou seus olhos no bebê e beijou sua cabeça. Depois, agachou-se, beijou e abraçou o garoto de 7 anos, que não sabia o que estava acontecendo. E, por fim, pegou as mãos do garoto de 10 anos e dialogou com ele. Um menino que não compreendia as causas, mas sabia que iria ser assassinado. Ele chorava, mas tentava conter suas lágrimas. Passava as 2 mãos no rosto sem parar. A voz do professor ficou embargada. A maneira como traduzia suas palavras e o movimento dos seus gestos libertaram o imaginário dos alunos, levando-os a enxergar as indecifráveis cenas de extermínio. O mestre recebeu gentilmente um lenço e uma das suas alunas, e depois de enxugar o rosto, continuou. Fiquei perturbadíssimo com o comportamento desse pai, e eu me perguntando o que o pai diria ao seu filho de 10 anos que está prestes a ser assassinado. É possível dizer, seja forte? Que palavras poderia abradar o terror dessa criança? Se esse pai cresce no Deus de Israel, preservaria ele sua crença diante dessa inimaginável atrocidade? Teria ânimo de falar de bondade desse Deus e da continuidade da existência para seu menino no momento em que seria silenciado sem piedade? Se fosse um humanista, perderia completamente a crença da viabilidade da espécie humana, ou teria ainda fé na humanidade? Nunca algumas poucas perguntas emudeceram tanto essa classe, e ele aproveitou para questionar. E vocês, se estivessem no lugar desse pai, o que diriam para os seus filhos? Evelyn abordou o silêncio e emocionada comentou. Não sei. Não teria palavras para consolar uma criança que mal começara a vida e já era tratada pior que os animais. Eu também me emedurecia, confessou o professor. Mas esses fatos foram reais?
indagou Antônita Elizabeth. Sim, sonhei com fatos reais. E o bebê de 1 ano? O que passava na mente desses nazistas ao assassiná-lo? Que violência é essa? Indagou Peter, quase sem som. Pensar nesse bebê também me torturou. Não sabia como protegê-lo. Pensei em atacar os nazistas ao meu lado, mas qualquer reação poderia me levar ao fuzilamento sumário. Pensei em gritar. As crianças não, o bebê não. Por que matá-los? Mas me calei. Fui um covarde. Quando reuni forças para gritar, o som da minha voz foi abafado pelo som do fuzilamento. Acordei em profunda crise, como se tivesse traído o sangue do meu sangue. Mas foi apenas um pesadelo, disse Deborah, tentando defendê-lo tal como fez a mulher que ele ama, Catherine. O professor deu uma resposta contundente. Sentado em minha cama, pensei comigo. Se me calei em meu inconsciente, será que também não me calaria numa cena real? E vocês, se estivessem lá, seriam mais nobres que eu? Não respondam, apenas pensem. Os alunos saíram calados, entenderam que eram humanos, imperfeitos, sem vocação para heróis. Com essa pergunta, o professor terminou a sua fala. A aula mexeu tanto com a estrutura deles, que continuou a produzir reflexões, pois debateram o assunto no intervalo. Brandy chegou até ele, apertou sua mão, agradeceu pela aula e pediu-lhe desculpa. O professor ficou feliz por tê-los instigado a pensar, mas a fatura era alta, seria processado por alguns alunos. Porém, o processo estaria entre seus menores problemas. Uma perseguição implacável por parte de inimigos desconhecidos que saíam dos porões do tempo, estava em gestação. Júlio Verne, que nunca tiveram aptidão para o comércio de produtos, e sim pelo comércio das ideias, presenciaria de muito mais que ideias para sobreviver. Júlio Verne, que nunca tivera aptidão para o comércio de produtos, e sim pelo comércio das ideias, precisaria de muito mais que ideias para sobreviver. Capítulo 2. O colecionador de lágrimas Augusto Cury. O terror em sala de aula.